Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que já está sendo muito batido, já foi muito discutido, mas a gente vai falar sobre ele mesmo assim porque eu acho que vale analisar esse assunto sob uma outra ótica. E é a questão da famosa viagem da Aniele Franco, nossa ministra, né, do Ministério da Igualdade Racial. E todo mundo já sabe que ela usou um jatinho da FAB para ir no domingo ver a final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Flamengo perdeu, mas e a gente sabe que ela disse que o motivo da viagem era a assinatura de um protocolo de intenções. Esse protocolo foi assinado. Tem foto dela com o presidente da CBF, mais outros dois ministros. Então, assim, a gente pode ver que houve uma justificativa para que essa viagem tivesse acontecido num domingo, que era final da Copa do Brasil. Não poderia ter sido na segunda-feira, nem na terça, nem na quarta. Tinha que ser num domingo, não poderia ter sido na sede da CBF, por exemplo, ou em qualquer outro tipo de situação mais, vamos dizer assim, formal, né? Tinha que ter sido na Copa do Brasil, na final, né? Sendo que ela é flamenguista. Então, e por que eu coloco dessa maneira? Porque a grande questão e o motivo pelo qual eu quero analisar esse assunto de uma outra forma é que qual é a justificativa para esse tipo de atitude de uma ministra que é um dos cargos mais... é um dos maiores cargos, né, do nosso sistema governamental, principalmente do Poder Executivo, no caso. Você tem o presidente e abaixo você tem os seus ministros. Os ministros, muitas vezes, eles são o quê? São os braços do presidente, né? De maneira prática, vamos dizer assim. E quando você tem uma postura dessa de uma ministra, né, isso causa um certo desconforto na população. Porque o que ocorre? Não importa se você não votou no Bolsonaro, se você não votou no Lula, não faz a menor diferença, porque tem muita gente que votou no Lula que não aprova esse tipo de situação. E a gente pode ver aqui que metade, né, nessa manchete aqui, dessa notícia, só esse ano o Ministério da Igualdade Racial, sob o comando da ministra Aniele Franco, já gastou 12,5 milhões de reais em 2023. Sendo que desse total, cerca de metade, 6,1 milhões, foram destinados a pagar passagens aéreas e diárias de servidores. Então, assim, é complicado, né? E isso gera um descrédito da população no sistema governamental, no sistema público, no governo como um todo, né? E não importa novamente, não importa em qual lado você tenha votado. De novo, tem muita gente que votou no Lula, votou nesse governo e que não é a favor desse tipo de conduta. E é a conduta da ministra, desse tipo de conduta ministerial, que eu quero analisar aqui. Isso gera na população um descrédito, uma sensação, principalmente naqueles que não votaram no Lula também, né? Porque, a não ser que o governo pense que ele só governa para 51% da população, achando que a totalidade desses 51% apoiam esse tipo de conduta, e que não é verdade. Mas é uma coisa que é feita de uma forma que é muito afrontosa a todo cidadão, né? Você que paga seus impostos, que trabalha, que sofre desconto, né, no seu salário, retenção na fonte, paga INSS, pensando em um dia se aposentar. E aí você vê uma ministra gastando, já foi para Nova York, já foi para todos os lugares imaginários. E a razão da criação do Ministério da Igualdade Social, qual é a razão da criação desse ministério? É só para assinar protocolo de intenção? Só para gastar dinheiro com viagens? Eu acredito que um assunto tão sério que é o racismo, que são coisas que realmente hoje em dia estão muito melhores do que eram no passado, graças a Deus, mas são assuntos sérios. Serem tratados dessa forma acaba tirando a credibilidade de algo que poderia ser bom, porque infelizmente existe racismo,
infelizmente, existem ainda pessoas que entendem que essa conduta é aceitável, e não é. É uma conduta absolutamente abominável. E hoje em dia ela já é criminalizada, há muito tempo ela já é criminalizada. A nossa Constituição Federal, do artigo 1º ao artigo 5º, ela gasta um tempo ali, algumas palavras, justamente enfatizando que essa não é uma conduta aceitável nessa sociedade desde 1988. Na verdade, nunca deveria ter sido aceito, né? Mas, enfim, do ponto de vista legal, desde 1988 a gente tem uma Constituição mais forte em relação a isso, do ponto de vista histórico. E esse tipo de conduta tira a credibilidade de um assunto que é sério. E os outros 50% da população, ou 49% da população, né, que não votaram nesse governo, acabam não só, obviamente, criticando a conduta da ministra, criticando a viagem e o gasto, né, com um jatinho da FAB, né, sendo que, curiosamente, em contraponto, o outro ministro que também participou não usou o jatinho da FAB, pagou a viagem com o próprio bolso, né? Enfim, retornando. Esse tipo de conduta acaba manchando um assunto que é um assunto que tem que ser levado a sério, né? Um assunto que, infelizmente, acontece. Então, quando esse tipo de conduta acontece, os outros 50%, os 49% da população que não votaram nesse governo vão criticar, obviamente, essa conduta, mas perdem a fé no sistema de governo que hoje existe. E se você perde a fé no sistema de governo que hoje existe, o que você acha que acontece? Qual é o resultado disso, prático? Porque assim, eu vejo na internet toda hora todo mundo falando sobre teoria aqui, teoria ali. Não, porque eu acho que vai acontecer. Não, eu gosto de trazer as coisas para o lado prático. O que você acha que vai acontecer ao longo do tempo? As pessoas vão ficando cada vez mais divididas, as pessoas vão ficando cada vez mais enraizadas nas suas convicções. As pessoas olham para o sistema e veem um sistema que não funciona. As pessoas veem a criação de um Ministério da Igualdade Racial, que mais uma vez é para ser um assunto sério e que é tratado pela própria ministra como se fosse chacota. Porque as atitudes que são tomadas, né, dentro desse ministério não são adequadas, não são condizentes com a probidade administrativa. O que é isso? Com a boa conduta de uma administração pública, ou seja, ser consciente com o dinheiro público. E aí as pessoas fazem chacota. Infelizmente, as pessoas perdem a fé no sistema. Porque não importa se você é a favor ou não do governo, de certas ideias ou de certas formas de governo, mas a essência dele tem que funcionar, porque o governo é para todos. O governo é feito para todos, ele tem que governar todos, ele tem que comandar, não comandar, a palavra comandar não está correta, mas ele tem que servir a todos. A palavra correta é serviço. O governo tem que servir a todos, e não uma parte específica da população. E não importa se há o Ministério da Igualdade Racial, não interessa. Ele tem que promover a igualdade perante toda a sociedade. Entendeu? Então, essa é uma questão que tira a credibilidade das pessoas no sistema de governo. E é essa a minha crítica. Passando toda essa questão do custo com o jatinho da FAB, se isso foi bom ou não foi, isso tudo já foi muito batido. A questão é aí a fé do povo no sistema de governo. Isso leva cada vez mais à divisão, isso leva cada vez mais a questões que geram desigualdade. Isso gera até uma certa diferença entre pessoas, diferença de embate entre pessoas, porque cada um vai defender seu lado. Infelizmente a gente vive numa sociedade que está cada vez mais dividida, então cada um vai querer defender seu lado, e que não deveria ser assim. A gente deveria defender o certo ou o errado baseados em valores e em princípios, independentemente do lado que a gente esteja, porque isso é, né, nos pautarmos por valores e princípios. Por isso que eu disse no começo, tem muita gente que votou no atual governo, mas que não aprova esse tipo de conduta, que sabe que isso está errado. E esse tipo de conduta
Ah, mas a gente foi assinar um protocolo de intenções. Na Copa do Brasil, na final, você não poderia ter feito um evento na CBF muito mais formal, muito mais sério, com muito mais presença, muito mais cancha, para mostrar que realmente o Ministério luta pela igualdade racial, que leva a pauta do racismo como algo sério e concreto, buscando ali melhorar e trazer, vamos dizer assim, dirimir, solucionar, buscar solucionar essa questão na nossa sociedade. Eu não sou muito fã dessa questão de racismo estrutural e essas coisas. Eu não sou muito a favor desse tipo de ideologia e narrativa. Mas é fato de que racismo existe e que ele precisa ser solucionado através de educação. Cadê o Ministério da Igualdade Racial promovendo esse tipo de ato, em vez de assinar protocolo de detenção em final da Copa do Brasil? Isso gera descrédito na população. E o governo não governa só para 50 mais 1. Ele governa e serve a todos. E é assim que tem que ser. Um abraço e até a próxima.